Olá, estamos iniciando uma série nova aqui no canal chamada Provas no Processo. E eu resolvi começar justamente pela prova testemunhal, a prova produzida por testemunhas, porque é a prova mais polêmica, mais impactante no processo do trabalho. E sobre ela eu vou trazer aqui 5 curiosidades nesse vídeo. Então vamos lá? Iniciamos então nosso vídeo falando sobre a prova por testemunha. Aqui no Brasil, a prova por testemunha ela é produzida em uma audiência conduzida pelo juiz, com a presença dos advogados e também daquele que entrou com a ação, chamado de autor, e daquele que está se defendendo, chamado de réu. Nessa audiência, o juiz e os advogados podem fazer pergunta para a testemunha, e ali é que é produzida essa prova por testemunha. Então, produzida de que forma? A testemunha fala e muitas vezes é digitado por um secretário do juiz o que ela diz. Em algumas outras justiças ou em épocas diferentes, está se adotando a gravação do depoimento por vídeo, né? Então, imagem e áudio, vídeo, gravando o que ela diz, ficando tudo registrado para que seja depois exibido na hora que for necessário ouvir o depoimento dessa testemunha, então reproduzir essa prova para que ela tenha a utilidade dela dentro do processo. Agora que nós já falamos como é feita essa prova testemunhal em uma audiência, vamos falar de 5 curiosidades envolvendo a prova por testemunhas. A curiosidade número 1 é: todos podem ser testemunha? Sobre isso, eu vou citar alguns exemplos de quem não pode ser testemunha, segundo diz a lei, tá? Cônjuge, então esposo ou esposa, companheiro, parentes não podem ser testemunha. Quem é parte na causa não pode ser testemunha. Quem é parte? Aquele que entrou com o processo é a parte autora. Aquele que está se defendendo é outra parte, é o réu. Então nenhum desses dois pode ser testemunha naquele processo. O que representa alguém dentro de um processo, como por exemplo o advogado ou o representante legal da empresa, também não pode ser testemunha. O juiz naquele processo também não pode ser testemunha. E ainda quem for amigo ou inimigo de alguma das partes envolvidas do autor ou do réu não pode ser testemunha no processo. Além disso, aquele que tiver interesse no resultado do processo. Um exemplo de interesse. Imaginem que o autor de um processo entra com uma ação de danos morais contra uma empresa, dizendo que um representante daquela empresa causou danos morais àquele trabalhador, com palavrões, ofensas e etc. E a empresa traz como testemunha para se defender justamente aquele funcionário que é o acusado de causar os danos morais. Ora, é fato que se a empresa for condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais, por culpa desse representante legal, ela pode depois acionar na justiça o representante legal e cobrar dele esse valor que ela for condenada, porque a culpa é dele. É claro que ele tem um interesse direto, então, nesse processo, para que a empresa não perca e que depois ele não sofra nenhum prejuízo no futuro. Então, seria esse um exemplo de um interesse no resultado do processo. Curiosidade número 2. Qualquer fala da testemunha serve como prova? Não é qualquer fala. É normal, na audiência de colheita de prova testemunhal, o juiz investigar como que aquela testemunha sabe do que ela está falando para ele. Se a testemunha sabe porque ela presenciou, ela viu acontecer, ela estava no local na hora do fato, serve como prova o que ela disse. Se a testemunha não presenciou, ela ouviu falar porque contaram para ela, porque disseram, não serve como prova testemunhal, porque ela não presenciou o fato. Então nem tudo que a testemunha diz vai servir como uma prova no processo. Curiosidade número 3. Se eu for convidado, eu sou obrigado a testemunhar? Sim. A lei diz que aquele que for convidado ou depois intimado é obrigado a comparecer em juízo para depor sobre os fatos que presenciou, então ser testemunha no processo. E se não comparecer, o juiz vai mandar outra ordem específica para comparecer como testemunha em outra data, em outro horário, sob pena, ou seja, sob o risco, então sob a chance de o juiz aplicar uma multa e ainda determinar uma condução coercitiva, aquela que acontece quando a polícia conduz a pessoa até o fórum para dar o depoimento como testemunha. Então sim, é obrigado a depor. Curiosidade número 4.
E se a testemunha falar diferente do documento? Isso acontece bastante, pessoal. Então, o juiz, dentro do processo, evidentemente na audiência ele vai só ouvir a testemunha, pode até mesmo confrontar ela, se for o caso, e algumas vezes faz, mas no final ele vai fazer uma valoração da prova, então ele vai definir qual prova é mais importante, qual tem mais peso dentro do processo no julgamento dele, né? Um exemplo que eu posso dar sobre esse confronto é quando a empresa, por exemplo, traz no processo os recibos de salário do funcionário, indicando os valores que ela pagava para ele, né? Por exemplo, pagava um salário fixo, pagava comissões. E aí entra a testemunha e é perguntada como era o salário, de repente, desse trabalhador, e ela responde, ele tinha só o salário fixo. Então, ela diz algo contrário ao que está num documento produzido pela própria empresa. Ela contradisse o que está registrado no documento. E aí, o juiz pode fazer um confronto na audiência, né, perguntando se ela realmente confirma aquilo que ela disse, se ela muda, se mostrar até mesmo o recibo para ela, e aí definir qual prova que ele vai dar mais valor depois quando ele for aplicar na sentença. Vamos então para a última, nossa curiosidade número 5. O que acontece se a testemunha mentir? Bom, a testemunha, quando é qualificada, quando é registrado que ela será testemunha naquele processo, o juiz toma dela o compromisso. Isso quer dizer o quê? Ele exige que a testemunha assuma um compromisso perante a justiça de dizer a verdade sobre o que ela presenciou, sobre os fatos que ela tem conhecimento. Isso traz para ela um compromisso para que, se ela mentir na frente do juiz, em juízo, ela vai cometer um crime de falso testemunho. Então ela corre o risco de receber um processo penal que pode resultar com ela sendo presa e até mesmo pagar uma multa por esse crime que ela cometeu perante o juiz, na justiça, durante o depoimento como testemunha, tá? Isso já aconteceu, sim, já presenciei esses fatos em audiência, então por isso é muito importante sempre falar a verdade e evitar o risco de ser preso e até pagar uma multa se vier a mentir. São essas as curiosidades que eu tinha para apresentar para vocês hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que alguma delas, pelo menos, seja útil para vocês, se já estiverem em audiência, ou tiverem passado por isso ou ainda vão passar por alguma audiência. Agradeço a atenção até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!